hoje, nessa noite, de ministrar para você uma palavra especial. Diga glória a Deus. E diante de tantas situações, você vai perceber que o tempo é um inimigo. Depois de muitos anos de casado, depois de muitos anos liderando célula, depois de muitos anos fazendo as mesmas coisas, você percebe que muitas vezes a essência, a vida vai se perdendo. A primeira vez que você vai ministrar num culto, numa célula, num encontro, você fala, meu Deus, nunca fiz isso. Você vai orar, vai jejuar, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí você percebe que houve um mover de Deus. E as pessoas perceberam que não era você, era Jesus em você. Quando nós olhamos a palavra de Deus, não precisa projetar todos os versículos, meu tempo é curto, teve muitas coisas hoje no culto. Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quando que eu sou transformado? Quando eu contemplo o Senhor. Diga contemplar a Deus. Você sabe que contemplar é você admirar, contemplar é você apreciar. E quando você aprecia, quando você admira, você é transformado por aquilo que você admira. Olha que interessante. Se eu perguntasse para você, o que é isso? Você falasse, isso aqui é um celular. E depois de 10 anos eu te perguntasse, o que é isso? Você falasse assim, isso aqui é um fone. Há um problema sério, como que você mudou a maneira de você enxergar? Quando alguém acaba de se casar, e você pergunta, como você enxerga o seu cônjuge? E aquela pessoa acabou de assumir uma célula, como você enxerga essa célula? Você acabou de se converter, como que você enxerga a igreja? Você acabou de ter filho, como que você enxerga o seu filho? Você vai perceber que você está cheio de Jesus, motivado, empolgado, animado. Aí você fala algo. E aí depois de alguns anos, situações adversas, complicações, feridas, mágoas, lutas, desemprego, tribulações, e eu te perguntar como que você enxerga casamento, filho, igreja, célula, se você mudar a forma daquilo que você fala, porque algo aconteceu dentro de você. Eu estudei psicologia e psicopatologia também, que são as doenças patológicas. E aí você percebe que muitas pessoas têm problemas sérios. E porque elas têm problemas sérios, muitas nem percebem os seus problemas. Você sabe que lidar com alguém que é cego é difícil, porque a pessoa não consegue enxergar. Quando você vê ali o filho pródigo, ele tinha com certeza uma doença na cabeça dele, porque ele enxergava que o pai dele estava atrapalhando a vida dele. Aí ele vai embora, cai em si e percebe, o problema não é o meu pai. O problema é a maneira que eu enxergo o meu pai. Ele volta para casa, muda a forma de enxergar o pai dele e começa a desfrutar. Por que tem pessoas que não desfrutam do casamento? Porque não enxergam o casamento da maneira que Jesus enxerga. Quando você está cheio de Deus, você enxerga de uma forma. Quando você não está cheio, você muda a forma de enxergar. Se o seu carro não tem gasolina, pode ser um Porsche, não vai sair do lugar. Por quê? Ele é poderoso, ele é lindo, ele é perfeito, mas não tem gasolina. Quantas pessoas são maravilhosas, são tão lindas, mas não tem gasolina? A Bíblia diz que a letra ela mata, o Espírito vivifica. Mas por quê? Você vai adquirindo tanto conhecimento, e Jesus, é como você não precisasse mais de Jesus para tocar a sua vida. Você acabou de casar, aí você abre o seu coração, pede ajuda, faz o curso da igreja, todo quebrantado. Aí depois de um tempo você acredita que agora você pode ser independente. Você sabe que biblicamente falando, sabedoria, você adquire ela. Mas para você adquirir sabedoria, você tem que reconhecer que você não tem. Aí envolve você rebaixar o seu orgulho. Diga para o seu irmão, Deus te ama. E aí nós percebemos que não dá para você andar sem Jesus. Não dá para você liderar sem uma vida cheia de Jesus. Não estou falando de você vir num culto evangélico. Eu estou falando de você fluir no Espírito Santo, fluir na vida de Jesus e ser perceptível. Alguém aqui já conversou com alguém, você percebeu, tem uma unção de Deus na minha vida fluindo? Levanta a mão. Você percebe e as outras pessoas percebem. Eu lembro que eu era um discipulador que não saía do lugar. E um dia eu tive uma experiência com Deus, e aí eu voltei para o discipulado, e o irmão falou, aconteceu alguma coisa com você?
o seu olhar está brilhando, você fala de Jesus de uma forma diferente, e eu estou sendo muito marcado, eu estou muito feliz por isso. Então quer dizer que eu estava discipulando pessoas ali, sem estar cheio de Jesus. Não sai do lugar. Eu vou dizer, você foi criado por Deus para viver uma vida cheia de Jesus. E tem um contexto aqui em Atos, que João e Pedro, eles foram tão usados por Deus, que o conselho percebeu que algo diferente aconteceu com eles. Se puder projetar Atos capítulo 4, versículo 13 e 14. Aleluia. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados. Por que você fica admirado com alguém? Porque você percebe que algo diferente está acontecendo com aquela pessoa. Puxa, é uma coragem diferente, é uma ousadia diferente. Pois perceberam que eram homens normais. Não tinha nenhum dom especial, não tinha algo assim que brilhasse na vida deles. E já que não tinha nada que brilhasse, e eles falavam de uma forma diferente, havia algo diferente. Olha o que diz aqui. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então quando você está com Jesus, as pessoas reconhecem. Reconhece que algo aconteceu com você. Por quê? Porque você estava com Jesus. Eu vou dizer, não dá para viver uma vida cristã sem você se relacionar com Jesus. Pode, versículo 14. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Havia um fato em qual eles andaram com Jesus. Ninguém pode falar nada. Esses homens que não tem nada de espetacular curaram o enfermo, e ninguém pode falar nada ao contrário, porque está aqui o doente curado. Aleluia. Você precisa entender, quem anda com Jesus vive uma vida completamente sobrenatural. Agora, onde eu quero chegar? Alguém que anda com Jesus, ele tem sensibilidade, ele percebe coisas que os outros não conseguem perceber. Uma vez eu estava num culto muito fogo do Espírito Santo, e tinha uma mulher dançando assim no louvor, na adoração. Aí tinha uma irmã orando por ela, dizendo assim, mais Jesus, mais Jesus. Aí um pastor cheio do Espírito, sensível, olhou para aquela mulher e disse para a outra, pare de orar agora, isso é demônio. Alguém que é sensível percebe. Alguém que é sensível tem percepção. Alguém que é sensível sabe quando entrar, quando sair, quando não falar nada. Você precisa ser alguém cheio de Jesus. Sabe, uma vez uma irmã foi fazer uma entrevista, e o Espírito disse para ela, não fale nada quando você entrar na sala. E aí a pessoa perguntando, ela não falava nada, e o Espírito Santo falou, fica quieta. E ela pensando, eu vou reprovar, eu estudei para essa prova. E o Espírito disse, fique quieta. E ele falou assim, você não vai falar nada mesmo? Ela fez assim. Ele falou assim, então você está aprovado. Porque o teste hoje é o tanto que você consegue conter, sem responder imediatamente. Para uma vaga grande, tem que ter pessoas que pensam, você está aprovada. E o Espírito falou assim, agora você pode falar. O segredo não está na sua habilidade. Está aqui claro, o segredo não está na sua habilidade, não está na sua inteligência, mas está o tanto que você anda com Jesus. Quem anda com Jesus vive uma vida sobrenatural. Esse aqui é o nosso quinto culto. Diga para o senhor, isso é natural ou sobrenatural? Isso, se você subir aqui em cima, você vai perceber que está cheio. E hoje os 3 cultos estavam cheios. O que é isso, pastor? Isso é sobrenatural. Ninguém pode entrar aqui e falar que isso aqui é uma coisa natural. Não é. E eu vou dizer para você, a sua célula precisa ser sobrenatural. O seu casamento, a sua vida. Estamos começando um jejum, uma família e uma missão. Uma família tem tempos de abundância, uma família tem tempos de luta, uma família tem calmaria. É o tempo da família, a igreja que você é pastor, se juntar. A missão é o que está acontecendo. Eu vou dizer para você, tenha sensibilidade espiritual. Qual que é o tempo do seu casamento? Qual que é o tempo do seu ministério? Qual que é o tempo do seu empreendimento? Somente com sensibilidade. Olha a sensibilidade de Pedro. Havia um homem aleijado na porta do templo. Todos os dias ele estava naquele lugar. Mas Pedro, naquele dia, ele percebeu, é hoje. Diga ao seu irmão, é hoje. Você precisa ter essas percepções.
Pedro olha para aquele aleijado e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele andou. Mas presta atenção onde eu quero chegar: percepção. Você tem que ser alguém que tem percepção, que é guiado pelo Espírito. Você tem que saber aonde você entra, aonde você sai, como que você faz, como que você fala, o que você faz. Somente alguém cheio de Jesus. Diga para o seu irmão: você foi criado para ser cheio de Jesus. Pedro era alguém que andava com Deus. João andava com Jesus. E quando você tem essa percepção, as pessoas percebem. Lá em casa a gente tem uns compromissos, lá em casa eu e minha esposa. Todas as vezes que ela perceber que eu estou sem Jesus, ela me avisa. E quando ela está sem Jesus, eu aviso ela. Porque eu sei que uma mulher sem Jesus é terrível. E eu sei que está rindo, né, irmã? Uma mulher sem Jesus é terrível também. Terrível. Eu vou dizer: você quer ter um casamento feliz? Leve a sua mulher para Jesus. Um dia me disseram: nossa, pastor, você fala da pastora Flávia, que ela tinha cheia de crise, cheia de conflito quando se casou. É verdade. Qual foi o segredo? Levar ela para Jesus, levar ela para a fonte. Quando você leva para a fonte, ela simplesmente sacia você, transforma você, move na sua vida de uma forma sobrenatural. E quando você anda com Jesus, você tem intimidade, você percebe, você tem percepção. Porque tem tanto crente que assim que não sai do lugar, porque ele quer governar a vida dele. Eu vou dizer, quando uma pessoa ali que está boiando na piscina, ela simplesmente segue um fluxo, porque está sendo conduzida. Todas as vezes que você quiser governar a sua vida vai ser pesada. Não dá para você querer governar aquilo que não tem como. Eu vou dizer: perca o controle, dê o controle da sua vida para Deus. Nós percebemos aqui que alguém que é cheio de Jesus é alguém que é usado por Jesus. E sabe que existem duas possibilidades para você. Se você é alguém que anda com Jesus, que flui na presença de Jesus, você se torna uma fonte de água viva. Ou você se torna uma pessoa amargurada. Por que tem pessoas amarguradas, frustradas? Por quê? Porque perdeu Jesus de vista. Quando você é alguém cheio de Jesus, presta atenção como que nós somos transformados. Não é o tanto de tempo que você tem de igreja, é o tanto de sensibilidade, quebrantamento, percepção. Você sabe como eu falei para os irmãos? Eu sou um pastor velho. Estou falando aqui de 24 anos, cuidando de pessoas. Eu já preguei em tantos encontros, já preguei em tantos cultos, já passei por tantas situações. Eu posso simplesmente colocar no automático e conduzir minha vida. Tenho bagagem, tenho experiência e tenho conhecimento. Mas a grande questão é: eu não vou seguir o rio de Jesus. Eu não vou fluir no rio de Deus. Eu vou dizer, provavelmente, quem não vive uma vida de transbordo, vive uma vida de migalhas. E você vai perceber que muitas pessoas vivem de migalhas, porque não querem depender de Jesus, não querem andar. A visão de Deus, ela é diferente da visão do mundo. No mundo diz: não tome prejuízo. E Deus diz: abra mão, perdoe a dívida. Não, pastor, eu não aceito. Eu vou dizer para você, a visão de Deus é diferente da visão do mundo. No mundo diz: não leve desaforo para casa. A visão de Deus diz: se permita ser transformado pelo seu inimigo. No mundo diz, escreveram lá, o pau comeu. Justiça, aqui diz: quebranta, perdoa, dê o outro lado da face. Aí você percebe que muitos querem andar com Deus da maneira que o mundo anda. Não é assim. Não é assim. E você foi criado por Deus, você é uma fonte para ser uma pessoa que é guiada por Deus, que flui na vida de Jesus. No mundo diz: vira a cara, não conversa, descarta. Jesus diz: ama, anda mais uma milha, acredita. No mundo é assim: não tem potencial, descarta, rejeita, vai te atrapalhar. No reino de Deus não. Os valentes de Davi, os discípulos, pessoas incultas, são esses que eu chamei e vou capacitar usando você.
Você quer que cheguem pessoas na sua célula perfeitas, maravilhosas, uma semi-joia, aleluia, comprometida, santa, que vai levar o bolo de prestígio da célula, que vai avançar, que vai abrir a casa. Não é assim. Pastor, eu casei e achei que a irmã era uma princesa, é um sapo. É sapo por fora, mas por dentro é princesa. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E você, cheio de Jesus, você vai ver como Deus vê. Você vai ver o coração. A Bíblia fala que Davi, quando fugiu de Saul, ele foi parar na caverna de Adulão, mas só tinha um problema. Nessa caverna ninguém tinha dinheiro para comunhão. Pessoas depressivas, angustiadas, atormentadas. E Davi se fez líder daquelas pessoas. Por quê? Porque Davi tinha o coração de Deus. E enxergava como Deus enxerga. Diga para o seu irmão, enxergue como Deus enxerga. E aqui em João 7, 37 e 38, aqui fala sobre a sua sede por Jesus. Se você tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Presta atenção aqui. Quando você tem sede, a consequência é a unção. É o rio de Deus fluir sobre a sua vida. É como esse copo aqui de água. Você percebe que existe um espaço que comporta mais água. Não está transbordando. E aí se eu continuar enchendo, vai acontecer o quê? A água vai transbordar. E Jesus diz, quanto mais sede você tiver, mais o rio de Deus vai fluir através da sua vida. Quanto mais fome por Deus, mais o rio de Deus vai fluir sobre a sua vida. Jesus diz, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Tem irmão que só fala de problema, luta, difícil, complicado, estou sem dinheiro, estou desempregado, essa célula carnal, porque parou de fluir. E as pessoas olham para você e falam, é luta mesmo, só fala de luta. Jesus, com poucos pães e poucos peixes, simplesmente não reclamou que era pouco para alimentar a multidão. Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Davi, diante de um gigante da vida dele, ele pegou aquelas pedras e enxergou as pedras como Deus enxerga. Uma pedra cheia de unção derruba um gigante. Sensibilidade é o que você é guiado por Deus a fazer. Não tem a ver com contexto, tem a ver com a unção daquele contexto. Diga para o irmão, tenha sede de Jesus. Se você andar com quem tem fome por Deus, você vai ter fome. Olharam para Pedro e João e perceberam, eles estavam com Jesus, porque Jesus era ousado, Jesus fluía no poder, e Pedro e João estavam identicamente fluindo no poder. Nada é neutro, com quem você anda define a sua vida. Quem anda com pessoas frustradas, são pessoas frustradas. E sabe que nunca ninguém veio fazer uma fofoca para mim durante toda a minha vida na igreja? Quando alguém acha um espaço dentro de você para fazer fofoca, provavelmente achou outro fofoqueiro dentro de você. Nunca ninguém faz fofoca de ninguém para mim. Até quando eu era líder de ninguém, porque as pessoas sabem, se me falar algo de outra pessoa, eu vou ligar para a pessoa na frente do outro. Porque eu não estou aqui para perder os meus dias aqui na terra, para ficar lambendo feridinha. Conta para ninguém, sabe? Você viu a fulana, você viu o ciclano. Querido, eu tenho mais o que fazer. Um dia o irmão falou assim, na verdade uma pessoa fez fofoca. Eu era discipulador, eu não concordo com a igreja, porque meu obreiro... Eu falei, vou falar uma coisa para você. Te dou 15 dias para você procurar esse seu obreiro e falar na cara dele o que você está pensando sobre ele. Se em 15 dias não falar, eu vou falar. E acaba a nossa amizade. Se você quer se relacionar comigo por causa que você achou em mim um fifi, procura outra pessoa, não sou fifi. Eu tenho uma mensagem e tenho um alvo na minha vida. Se quiser endemoniar, problema é seu. Quiser procurar outro amigo, também é problema seu. Eu vou dizer para você, é insuportável andar com pessoas frustradas quando você não é. Você simplesmente se torna um pinico para a vida de muita gente. Eu vou dizer uma coisa, todos os lugares que você se sente confortável, provavelmente você se identifica com aquele tipo de ambiente. Já pensou um pagodeiro numa festa de roqueiro? Como seria para ele? Que noite maravilhosa. Então
primeiro fator aqui é você ser uma fonte. Então, para você ser uma fonte, você tem que desentulhar, fluir no Espírito Santo. Diga glória a Deus, aleluia. Tem outro ponto aqui. Quando você não flui nessa fonte, você se torna uma pessoa amargurada. Se puder projetar Hebreus 12:15 na versão transformadora, por favor. Você sabe que tem muita gente que brinca com fogo. Você nunca deve brincar com coisa séria. Sabe que todas as vezes que você brincar com aquilo que é sério, você está colocando em risco a sua vida. A Bíblia fala que em tudo que você deve guardar, guarde o quê? Seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Jesus diz, aonde estiver o seu coração, vai estar a sua vida. Tem muita gente no fundo do poço, porque o seu coração também está no fundo do poço. A questão não é para onde os seus passos estão te levando, é para onde o seu coração está indo. O seu coração está indo para onde? E quando nós olhamos aqui, esse texto, olha o que diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida dos... porque se você não cuidar, você vai deixar de experimentar a graça de Deus. E quando você deixa de experimentar a graça, você perde favor. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa. Você conhece alguma irmã venenosa? Um irmão venenoso? Venenoso. A irmã abre a boca, ela destila amargura, destila feridas, destila frustração, e você está ali assim, sério, meu Deus. Se você digitar no seu Google, você vai perceber que o seu coração tem mais de 40 mil neurônios. O seu coração é mais inteligente que o seu cérebro. O seu cérebro é racional, o seu coração absorve sentimentos, imagens. E aí você precisa cuidar desse coração. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu de valioso, porque se você não cuidar do seu coração, vai vir a raiz, vai brotar no seu coração um veneno, e esse veneno simplesmente é um veneno de amargura, que vai perturbar a sua vida. Conhece alguém perturbado? Perturbado no casamento, perturbado com os irmãos da célula, perturbado com o pastor, perturbado com a igreja. O que aconteceu com essa pessoa? Ela caiu. Ela caiu da graça de Deus, porque a graça é lugar de quebrantamento, a graça é o lugar da visão de Deus, e quando você está cheio dessa visão de Deus, você está cheio de favor. Vamos fazer um teste aqui. Você conhece alguém que tem muito favor de Deus? Fala, nossa, que esse irmão é muito abençoado, meu Deus, quanto favor. Quantos conhecem pessoas assim? Levanta a mão. Você já conheceu alguém que tinha isso e hoje não tem mais? O que é isso? Isso aqui, não cuidou e caiu. Virou um crente maduro. Agora eu sou um crente maduro, 15 anos de crente, consigo andar sozinho agora, sabe? Você sabe que eu escrevi um livro sobre unidade, e vou lançar outro mês que vem sobre unidade. Eu fui estudar sobre os ataques dos leões, das onças, conforme eu fui escrevendo o livro. E eu percebi que quando um animal selvagem vem atacar, ele só consegue atacar 2 tipos de animais. 2 grupos, são os filhotes e os mais velhos. Diga para um filhote e mais velho. Pode perceber que todas as pessoas que têm problemas sérios são filhotes e são os mais velhos. Diga assim, filhote e mais velho. O que acontece? O filhote tem uma característica na manada. Um animal, um leão, uma onça, ele fica percebendo quando eu tenho fome e eu vou atacar e eu vou pegar. O diabo tem fome, ele fica olhando, ele vai pegar e vai matar. Não brinca com coisa séria. Muito irmão precioso que foi atacado e morreu. Muito casamento precioso que foi atacado e morreu, porque brincou com coisa séria. Na manada, todos os animais, eles fazem um círculo, voltando para a presa. Quando eles fazem isso, eles colocam no meio todos os filhotes, para que eles não sejam atacados. Eu vou dizer para você, quem é o filhote? O filhote tem uma característica, ele é curioso.
ele é curioso, ele não sabe, ele acha que pode, que sabe, aquela coisa toda, quer conhecer o mundo, igual o filho pródigo. Aí ele foge da manada, para conhecer coisas diferentes, e quando o leão percebe que o filhote sumiu da manada, naturalmente ele ataca e mata. E o segundo grupo, são os mais velhos. Quem são os mais velhos? Eles acham que são mais experientes que os mais novos. Eles acham que eles podem andar sozinhos também. Eles acham que são poderosos. Porque às vezes você tanto usando na igreja, mas você esquece que você precisa de Deus, que você precisa do corpo que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou irmãos que vão guardar você do ataque do diabo. Eu vou dizer, unidade é um lugar de proteção. Unidade é um lugar de você ser guardado. Mas pastor, eu estou vivo, mas talvez esteja morto espiritualmente, esteja morto financeiramente, esteja morto de sonhos. Eu vou dizer para você, cuidado com as suas curiosidades, elas podem custar muito caro. Eu sou uma pessoa muito medrosa, e ao mesmo tempo que eu sou um pastor velho, de tempo de ministério, eu tenho tanto medo de sair do corpo, de sair do quebrantamento, de sair da família, de sair dos vínculos, e acontecer o quê? Ser tragado. Você tem muita gente que está morta, e nem percebe. Diga para o irmão, você nasceu para viver uma vida viva com Jesus. Então, você nasceu para viver essa graça, viver essa unção de Deus. E eu quero, você sabe que todos nós vamos passar por processos. Pedro passou por um processo, Jó passou por um processo, Moisés passou por um processo, Esther passou por um processo, Jesus passou por um processo. Diga para o seu irmão, você vai passar também, meu querido. Pode projetar Jó capítulo 3, versículo 25 e 26. E aí, olha que Hebreus diz: se você fica perturbado porque o veneno entrou. Quando o veneno entra, você fica perturbado. Olha a situação de Jó. O que sempre temi me sobreveio. O que tanto receiava me aconteceu. Tem gente que está perturbado por dentro. Sabe o que Jó está dizendo aqui? O mal que me temia, o temor que eu tinha no meu coração me sobreveio. Sabe o que significa? Medo de ficar viúvo, medo da falência, medo do desemprego, medo de ficar só. Você tem isso dentro de você, um temor. E você começa a viver em função desse temor. E esse temor tira a sua paz, tira o seu sossego e só te traz uma vida de aflição. Em outras traduções diz perturbado. Jó, durante um período da vida dele, se tornou uma pessoa perturbada. Porque Deus estava trabalhando, mas Jó deu uma resposta. No final da história de Jó, diz o seguinte: antes eu te conhecia, de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Pode chamar os irmãos de louvor, enquanto eu concluo minha mensagem. Presta atenção aqui. Pode deixar projetado, por favor, versículo 26. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso. Presta atenção, um crente que não tem paz, que não tem descanso e que não tem sossego, que vida é essa? Deus chamou você para ser feliz. Você é perdoado, você é amado. Queridos, quando me tornei pastor, eu era perturbado, porque eu olhava para a igreja, eu olhava para mim, tinha medo, vai fechar, vai falir, não dou conta, não sei pregar. Você pode olhar para o seu filho e falar: meu Deus, o que vai ser desse menino? E ficar perturbado. E por isso não ter paz. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Minha esposa teve 4 abortos, como os irmãos sabem. Eu era uma pessoa perturbada. Será que vai dar certo dessa vez? Pastor, será que eu vou casar? Já passei da idade. O fruto já caiu do pé, pastor. Aí você ora, mas dentro de você não consegue ter paz. Dentro de você não tem descanso. Aí você um dia foi um líder de célula. Sua célula fechou de repente, não deu certo. E novamente você assume a célula. E quando você assume a célula, é um inferno todas as quintas-feiras, porque tem uma angústia dentro de você. E provavelmente, se você não resolver essa angústia, você vai voltar a ser líder e vai dar errado. Porque a questão, o dar errado ou dar certo está dentro de você. É o espírito em qual você carrega. Sabe, Deus, Ele te ama incondicionalmente. Você sabe que pessoas com doenças emocionais, elas fazem leituras terríveis. Em Provérbio diz: como você se imagina, assim você é. Sabe o que é uma leitura?
pessoas rejeitadas, pessoas feridas na alma, aonde elas olham, elas acreditam, elas têm uma leitura muito ruim. Todos estão me rejeitando, ninguém me ama, foi a maneira que a pessoa falou comigo, eu não concordo, não me deram a paz do Senhor, estão tramando contra mim, estão falando de mim na igreja, meu pai e a minha mãe, porque ele é tão doente, ele é tão perturbado por dentro, tão perturbado, que ele não consegue ter paz. Eu lembro quando eu assumi a igreja, tão difícil ter problemas. Um dia eu estava conversando com a minha esposa no sítio, falei, amor, vai para um canto que eu vou para outro canto, porque tem uma pessoa vindo lá, ela vai achar que a gente está falando dela, porque a gente estava conversando com ela. Eu vou dizer, tem gente que é assim. Você conhece alguém assim? Estão falando de mim, olha a mensagem no Instagram, foi um recado para mim. Eu vou dizer, tem muita gente que é ferida. E eu quero rapidamente pontuar 4 situações na sua vida. Se você não resolver o problema dentro, você vai viver dessa forma. Primeiro fator, quando você se sente ameaçado pela sua esposa, pelos irmãos. Tem gente que fala, pastor, é muito difícil liderar a célula. Não, não é que é difícil, porque dentro de você tem um sentimento profundo de ameaça, de cobrança. E sabe, quem é cobrado só cobra, quem é amado só ama. Quem é perdoado, perdoa, uma vida leve. Sabe, quem é perturbado, perturba todo mundo. Você tem uma tia perturbada? Você sai da casa dela perturbado, porque tantos conflitos. Eu vou dizer uma coisa para você, nós vivemos num tempo, que as pessoas vão à igreja, mas não se relacionam com Deus. Deus é mais real, que essa cadeira que você está sentado. Os processos de Deus, simplesmente, é um convite, a você se relacionar com Deus. Não olhe para as pessoas e não se sinta ameaçada, se sinta inspirada. Talvez seu discipulador é tão veloz que você se sente assim. Não, vá para Deus, abra o seu coração. Não se sinta ameaçado pelos seus filhos. Talvez são mais inteligentes que você, entende muito mais do que você. Não se sinta ameaçado. Tem muita gente que foge porque se sente ameaçado. O irmão falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, por que vai sair da igreja? A igreja cobra muito. Eu falei, não, você não rompeu na sua vida dentro de você. E essa vida de igreja, de crescimento, você quer achar um lugar leve, divertido e suave. Mas não se esqueça, a vida não é assim. A vida é consistente, a vida é madura, a vida é sólida, a vida é feita por princípios. Quando você lê a palavra, você percebe desde o princípio, criou Deus os céus e a terra, e viu Deus que era bom. Princípio é fundamento. E eu vou dizer uma coisa, colocar fundamento na sua vida, dói demais, mas faz parte do processo. Não se sinta ameaçado, porque a célula não cresce, aí você fica ali, você quer bater nos irmãos. Não se sinta ameaçado, porque as pessoas percebem que dentro de você, quem que você está transbordando. O segundo fator, quando você se sente inferiorizado, você se sente tão inferior que você quer humilhar as pessoas. Você quer humilhar para você não ser humilhado. Eu vou dizer, quanto mais você fala da Maria, mais você revela quem é o João. Não sei se você entendeu. Presta atenção. Quanto mais eu falo do Rafael, mais eu revelo quem é o Ricardo. Vou repetir. Quanto mais eu falo do Reginaldo, mais eu revelo quem eu sou. Às vezes você está falando de pessoas, mas na verdade você está falando sobre a sua vida, suas feridas, suas mágoas, suas tristezas, porque não quis passar por um processo. Terceiro fator, você fala mal de algo ou de alguém. Quando você não rompe naquele lugar, e quando você não cresce, cresça com crescimento. Avance, seja transformado com a transformação. Então, já que eu não rompi naquele lugar, eu quero matar aquele lugar, porque todo mundo que fala bem daquele lugar vai me machucar. Assim foi o diabo. O diabo olhou para Deus e contaminou 1/3 dos anjos. Eu vou dizer, todas as vezes que o diabo olha para você, ele lembra de Deus. Ele fica tão nervoso, que ele quer matar você. Não seja um filhote e nem um mais velho. Seja alguém cheio do Espírito, que vive em unidade. Outro princípio,
se coloca na posição de vítima. Ninguém me amou, ninguém fez uma festa quando eu nasci, me usaram, me descartaram, agora eu não sirvo para nada. Não, você se colocou nessa posição. Não culpe o governo, não culpe pessoas. Quanto mais eu falo do meu irmão, mais eu revelo quem eu sou. Se puder projetar 1 João, capítulo 4, versículo 18. Certa vez um professor de uma grande universidade ganhou muitos prêmios como melhor professor da universidade. Gerações foram mudadas. E um dia ele dando aula, ele percebeu que os alunos estavam no celular, dormindo em outro mundo. O rendimento dele começou a cair. E sabe o que ele começou a fazer? Se colocar como vítima. O mundo mudou. Os jovens de hoje não querem saber de estudar. É mais fácil colocar a culpa nos jovens, né? Do que reconhecer que não sabe dar aula para uma geração desenvolvida. Mas teve um dia que ele caiu em si e percebeu que o problema não eram os alunos. O problema é que ele não tinha disposição de reaprender como dar aula nessa geração. Dizem que os jovens de hoje são muito mundanos. Eu vou dizer para você, eu cuido de mais de 40 mil jovens. E há um mover, Deus, mesmo nos dias de hoje, está cheio de adolescente querendo casar virgem, mais do que antigamente. Paz, presença de Jesus. Muitos adolescentes dessa igreja que são virgem, tem jovens, muitos aqui, virgem, sonhando em beijar no altar. O que é isso, pastor? Não se coloque, mas vai conversar com um pastor frustrado. É assim mesmo, é tudo mundano. Quando esse professor caiu em si, ele voltou a dar as melhores aulas. Saia da posição de vítima e dá um toque para os seus amigos. Fala, querido, você não cansou de passar vergonha não? Sai dessa posição de vítima. Espírito de adolescentezinho. É tempo de crescer. É tempo das pessoas olharem para você e perceberem. Andou com Jesus, esteve com Jesus. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Em outra versão diz o seguinte: no amor não há temor. Que Jó tinha um temor dentro dele, mas não era um temor de Deus, era um medo interior que ele carregava. Está cheio de gente assim, medo de não casar, medo de ficar viúvo, medo de falência, medo de não ter uma casa própria, medo de não multiplicar. Ele carrega esse medo. Por que carrega? Falta a experiência do perfeito amor. Quem se sente amado ainda não descansa. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. Se esse temor não é removido da sua vida, você vai viver o fundo do poço da sua alma. E o que teme não é perfeito no amor. Deus é perfeito. Deus está te chamando para se relacionar com Ele, para ter uma lente da graça de Deus, para ser alguém espiritual, ser amado. Quem é amado confia. Sabe que tem gente, sabe que muitos morrem afogados, não porque não sabem nadar, desespero. Alguns anos atrás passou no Fantástico, as pessoas que iam fazer prova tirar carta de motorista, as pessoas sabiam dirigir perfeitamente, mas na hora da prova ficavam com medo. E os médicos disseram que você fica tão tenso, que você fica desequilibrado. Sai da graça, fica perturbado. Saia da posição de vítima. Os piores dias da sua vida, Deus está te chamando para te abraçar. Sabe aquele crente que a vidinha dele está toda organizadinha? Deus adora desorganizar o organizado. Mas tem crente que insiste, tem que ser do meu jeitinho assim. Vai frustrar na primeira esquina. O seu projeto de vida, casar com 24, com 26, fazer isso. Eu vou dizer para você, eu nem tenho um projeto mais, porque nenhum deles se cumpriu. Eram pequenos demais, perto das grandezas que Deus tinha para minha vida. Eu vou dizer, tem muitas coisas que nós passamos, que na verdade, Deus quer fazer algo dentro de você, para acalmar a tempestade dentro de você.
Ele te ama. Ele está mais preocupado em te achar do que te dar algo. Dar algo é muito insignificante comparado a você ter Ele por completo na sua vida. Eu gostaria de hoje fazer um apelo. Você que anda perturbado, você que anda ansioso, você anda com tantos temores. Eu vou dizer, o temor impede você de experimentar o amor. E quando você não experimenta o amor, não tem favor. É como você descansasse de uma forma tão sobrenatural, que você acessa tudo que Deus tem para você. Se você quer responder essa palavra, quero convidar você a ficar de pé. Deus quer remover a angústia, a ansiedade, a preocupação, produzir em você sensibilidade, graça. Oh, Espírito Santo de Deus.